poeta Sebastião Chamfort dizia que um dia sem rir é um dia desperdiçado. E Charlie Chaplin, o adorável Carlitos, receitava o riso como o melhor remédio para qualquer desgosto. Pois é, Cris. E o nosso convidado de hoje construiu uma longa carreira fazendo as pessoas rirem. Sim, ele é Ari Toledo. Ari Toledo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, a gentileza do convite. Este programa eu assisto sempre e eu ficava em casa pensando assim, quando é que eles vão me chamar? E hoje o meu desejo foi realizado, então eu estou felicíssimo. Nós também estamos. Nós é que estamos mesmo. Ari, bom, você já fazia piadas desde criança, mas não se dava conta de que era engraçado. Mas tem até um episódio que ficou marcado aí na tua vida, um episódio com o padre. Como é que foi essa história? Foi verdade. Interessante, viu, Cris? Viu, interessante que o Freud tem um livro, se não me engano, é Xistes, o livro dele, que ele explica o seguinte. Às vezes a pessoa comete assim, um gesto aparentemente normal, né? Mas é premeditado. Só que a pessoa não sabe isso. Ele não dá conta disso. Isso aconteceu comigo na infância. A primeira piada que eu contei, sabe quem é o autor da primeira piada que eu contei? Ari Toledo. Saiu sem eu querer. Eu estava jogando bolinha de gude com os meus amiguinhos, lá em Ourinhos. A rua não era asfalto, era rua de terra, né? Poeira. Né? E o padre Arnaldo passou e perguntou eu me antecipei, ele perguntou para o grupo, né? Ô menino, onde é que é o correio aqui? Eu me antecipei, falei, o correio, eu passo a linha do trem, depois aí já é um correio. Falei, tá bom, obrigado. Olha, não fique nessa poeira aqui, faz mal para a saúde, viu? Aqui tem micróbio. Em vez de ficar aqui nessa poeira, vão lá na minha igreja que eu vou ensinar para vocês o caminho de Deus. Sabe o que eu falei para ele? Que isso, rapaz? Tomar banho. O senhor não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. E ele riu. E eu fiquei assim, imaginando, bobo, por que ele está rindo da minha resposta? Eu não sabia que naquele momento eu tinha feito humor. Tinha feito uma piada. Você vê como são as coisas. Eu não tinha consciência disso. Não sabia. Então, o humor esteve sempre implicitamente ligado à minha pessoa, desde criança. Nasceu com você? Nasceu, exatamente. Agora, você era filho de um ferroviário e sua mãe ficou viúva bem cedo, né? Você tinha vários irmãos e ela teve que cuidar sozinha dos filhos e tal. Como é que foi essa fase da sua vida? Foi uma fase difícil para minha mãe. Minha mãe ficou viúva e eu tinha uma vaga lembrança do meu pai. Eu tinha, acho que 6 anos de idade. O pai era ferroviário, era agente ferroviário. E minha mãe deixou 6 filhos para ela cuidar. Aquela pensãozinha maravilhosa, né, que eles davam, que ele não dava para nada. Né? E fui morar com a minha avó, os outros irmãos foram morar com a minha avó, que tinha condição de cuidar da gente. Mas foi terrível. Minha mãe, ela costurava muito bem, fazia roupas de carregação, quer dizer, roupa de trabalho, né? E eu me lembro disso, foi muito difícil. Para vocês terem uma ideia da vida da minha infância, eu só fui botar sapato aos 10 anos de idade. Caramba! Quando eu tirei o diploma do grupo escolar. Eu ia para a escola descalço. Peguei muito bicho de pé por andar descalço, né? Então foi uma infância difícil, muito difícil. Mas a gente sobreviveu, né? Fazer o quê?
E a música entrou muito cedo na sua vida também, né? Com o violão e o cavaquinho. E de onde veio isso? De onde veio essa inspiração? Ah, eu sempre gostei muito. Perto da minha casa tinha uns amigos que faziam noitadas de chorinho lá, né? E eu ouvia, ia lá, ficava prestando atenção nos instrumentos. Quando eles iam tomar um cafezinho, descansar os instrumentos, eu ia lá, pegava o violão. Levei muita bronca. Menino, não pega isso aí, vai, não pode fazer. Eu levava muita bronca. Mas eu me apaixonei pela música, pelos instrumentos, violão principalmente, né? E o meu primeiro instrumento foi um cavaquinho pequeno dado pelo meu irmão, que conseguiu comprar para mim com sacrifício o cavaquinho. Depois do cavaquinho, eu autodidata nos instrumentos. Passei para o violão, aí sim, aí eu estudei, né? Teoria musical, tudo, estudei. 5 anos violão clássico, tudo. Né? Agora, mais tarde, você chegou a trabalhar na rádio lá de Ourinhos, como locutor e depois como cantor. Como é que você foi parar na rádio? Que tipo de trabalho você fazia lá? Eu nunca tive outro ofício, viu, Cris? Eu nunca tive outro ofício a não ser ligado ao humor, né? E eu fui pedir emprego lá na rádio. Eu falei, tenho aqui leitor de texto, não era nem locutor, era leitor de texto. Mas que idade você tinha? Adolescente, eu tinha 16, 17 anos, por aí. Então me deram um emprego como leitor de texto. Aí o pessoal lá da rádio gostou muito de mim, porque eu também contava piada, não sei o que, né? Aí me deram um programa para fazer, né? Ari Toledo, aos sábados era o programa. E no programa eu tocava violão, cantava, músicas da época, né? Manezinho Araújo, entende? Esses cantores, Jararaca e Ratinho, Alvarenga e Ranchinho, que era a pessoal da moda, né? E o pessoal gostava muito, né? Depois, o pessoal do grupo de teatro Amador de Ourinhos, do Ato, né? Ouviu o programa do Ari Toledo, e o pessoal convidou o Ari Toledo para fazer uma peça de teatro. Eu nunca tinha feito teatro. Eu tinha, 18 anos. Sabe qual era a peça? O Alto da Compadecida. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele falou, você vai fazer um personagem chamado João Grilo. Eu falei, faço. Eu falei, faço. E fiz. E ganhei até prêmio lá do Teatro Amador. Eu contei isso para o Ariano Suassuna, quando eu filmei a Compadecida. Ele olhou para mim e falou assim, poxa, e você é meu intérprete há longos anos, hein? Não é só agora. E a Compadecida que eu fiz com ele foi em 71, né? E a Compadecida que eu fiz em Ourinhos foi em 1958, por aí. Né? E o Ariano ficou meu fã. E eu, idem. Um dia, o pessoal do Teatro de Arena passou por lá para Ourinhos para fazer o Eles Não Usam Black Tie, que era o grande sucesso da época, né? E aí você teve contato com eles, você conversou com eles, como é que foi a coisa? Foi o maior puxa-saco do grupo, foi o Ari Toledo. Eu já tinha feito a Compadecida. Eu estava interessado em vir para São Paulo. Queria vir para São Paulo trabalhar, me tornar um profissional, né, do ofício. E eu me entrosei logo com eles lá, né? Isso aqui, eu banquei o Cicerone, né? Milton Gonçalves, por exemplo. Levei o Milton Gonçalves na zona, para conhecer a zona. Tudo. Ia comprar sanduíche para eles e tudo, né? Que eles fizeram um ensaio antes, Ficou? Então eu fiquei sendo assim, o puxa-saco mor. E aí eu falei pro Milton, né? Olha, eu gosto muito de teatro, já fiz isso. Como é que eu faço? Porque eu quero ir para São Paulo, quero me profissionalizar. Aí o Milton falou, olha, quando você for lá em São Paulo, procura a gente lá no Teatro de Arena, que eu não mando, né? Eu sou um dos sócios. Eu vou falar com o Boal, com o Guarnieri e tudo, quem sabe a gente te encaixa lá, em algum papel. Eu falei, ótimo. Você chegou a assistir a apresentação deles lá? Sim, o Eles do Black Tie, E até aconteceu um fato curioso, né? Não fui eu que fiz, não. Eles foram dar entrevista na rádio e o locutor, coitado, ficou acho que nervoso de ver os artistas lá. Então, logo mais à noite, no Cine Teatro Ourinhos, não percam,
eles não usam black tea de Jean Fresco Guarnieri. Todo mundo riu. Aí o Guarnieri falou, não, Jean francês. Aí ele corrigiu. Foi uma cena engraçada. Mas chegando aqui, quando você chegou no Teatro de Arena, você pediu por um emprego e conseguiu esse emprego. Só que não foi bem o que você queria, né? Eu cheguei em São Paulo, fui direto lá no Arena, sabe? Aí estava um grupo no Bar Redondo. Que era em frente, né? Fica em frente o Teatro de Arena. Eles estavam lá, no intervalo dos ensaios, estavam lá tomando um cafezinho lá. E olha quem estava lá. Juca de Oliveira, Guarnieri, Boal, Paulo José, Lima Duarte, Caramba. Dina Sfati. Olha o grupo, como era o grupo Arena. Né? Estavam lá na hora, lá, tomando café. Eu cheguei e me apresentei. Eu estava rezando para o Milton não estar lá, porque eu ia falar, ô Milton, lembra de mim lá de Ourinho? Ele não estava? Não estava. Aí eu enfrentei assim mesmo a situação. Aí eles estavam lá conversando, e eu peguei e entrei. Né? Falei, turma, desculpe interromper aqui. O meu nome é Ari Toledo. Eu gostaria muito de trabalhar no Teatro de Arena, porque vocês fazem uma dramaturgia tipicamente nacional, entende? Seu Guarnieri, seu Boal. Eu admiro muito o trabalho de vocês, então eu gostaria de me integrar no grupo. E os caras se olhando para mim, como pensando, que atrevimento desse rapaz, né? Eles ficaram olhando assim para mim. Eu falei assim, eu sou muito bom ator, se vocês me der uma oportunidade, vocês não vão se decepcionar. Eles falaram, aí o Boal falou assim para mim, eles se entreolharam. O Boal falou, foi bom você ter chegado, viu? Nós estamos precisando mesmo de alguém aqui no Arena. Eu fiquei todo contente. Né? Falou, mas é de faxineiro. Olha o que eu fiz. Eu torci o nariz, né? Falei, faxineiro? Aceito. Com a mesma inflexão. Dei a risada e falei, aceito. Eles riram da minha inflexão. Quando eles riram, eu falei, estou empregado. E estava. E botaram lá para lavar a privada durante pouco tempo. Aí eu fiz amizade com o pessoal, contava piada, e tocava violão e tudo. Aí o Milton mesmo falou assim, é um desperdício deixar o Ari aí na faxina, pô, vamos botar ele no palco. E me botaram. Fiz a primeira peça no Arena chamada Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, e foi o meu batismo de teatro. Mas você chegou a fazer várias outras depois. Fiz outras peças no Teatro de Arena. Fiz o Black Tie, fiz a Mandrágora, fiz os Fuzis da Senhora Carrar, o Noviço. Fiz várias peças, né? Ari, dentro daqueles artistas talentosos do Arena, teve um que se tornou um grande parceiro e um amigo inseparável. E a gente montou um quadro sobre ele, dá uma olhada. O paulistano Chico de Assis foi ator, compositor, dramaturgo e diretor de teatro e de televisão. Iniciou a sua carreira no rádio aos 20 anos de idade e logo depois foi para a TV Tupi, onde trabalhou como operador de câmera. Passou a integrar o grupo do Teatro de Arena, onde participou do elenco de importantes espetáculos, como Eles Não Usam Black Tie e Chapecó Futebol Clube. Mas foi como dramaturgo e roteirista que Chico se destacou na cena nacional, com mais de 30 textos teatrais, dentre eles O Testamento do Cangaceiro, Missa Leiga e Xandu Quaresma. Como novelista, estreou em 1972 com Bicho do Mato na TV Globo. Chico de Assis lecionou na Escola de Comunicações e Artes da USP e na FAAP, e foi um grande mestre, tendo ensinado e orientado inúmeros novos dramaturgos e roteiristas na difícil tarefa de escrever para o teatro, o cinema e a televisão. Ari Toledo e Chico de Assis se conheceram no início de suas carreiras, ainda lá, no Teatro de Arena. Foi o início de uma longa amizade e uma inspirada parceria. Chico de Assis. O Chico de Assis é o irmão que eu não tive, né? Ele fazia parte do grupo Teatro de Arena. E o Chico foi um dos caras assim que
mas aproximou do Ari Toledo. Ele e o Milton Gonçalves. Não que os outros se afastassem. Não. Eles se aproximaram mais. Chegaram mais perto do Ari Toledo. E o Chico, muito bom dramaturgo, muito bom compositor também. Fez várias músicas e eu fiquei parceiro do Chico, musicando as letras que eles faziam. Fizemos muitas músicas juntos, participamos de festival. E o Chico sempre se preocupou com a minha carreira, né? Ele era uma espécie assim de orientador do Ari Toledo. Eu agradeço muito. No começo, o Chico parecia assim, ser meu produtor principal. Olha, é isso, fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Eu ia fazendo coisas, músicas com ele, e gravei muitas músicas de parceria com o Chico. Mas o Chico, além de ser um grande dramaturgo, um grande compositor, um grande jornalista, o Chico, além disso, o Chico era, para mim, entende? Uma escola, uma faculdade, uma referência. E toda vez que eu vejo o Chico, eu lembro do Chico, eu fico realmente emocionado, porque o Chico é daquelas pessoas que é difícil de encontrar. As peças lá do Arena faziam sucesso, mas a grana era mínima, né? Como é que você vivia naquela época? Ele riu lá. Eu vivia, às vezes, na base do sanduíche de mortandela. Mortandela. Lá no interior eles não falam mortadela, é mortandela. Aí, às vezes, a gente fica... Eu e o Plínio Marco, às vezes, no Redondo, ele não tinha dinheiro, comia sanduíche de mortandela. Era a nossa janta. Era muito difícil. Eu morava no porão do Teatro de Arena. Só você ou tinha mais gente? Tinha eu, Flávio Miliatio, Paulo José, a gente, até arquibancada assim, né? Embaixo tinha, a gente botava lá a caminha lá, assim, colchão lá, e dormia lá. E a gente morava lá praticamente no Teatro de Arena. Morei, acho que 6 meses, fiquei dormindo lá embaixo. Agora, um passarinho me contou que você chegou a dormir até debaixo de um piano na casa de alguém. Ah, como vocês sabem mais da minha vida do que eu, cara. Foi em Santo André. Sônia Guedes. Sônia Guedes. O saudoso Aníbal Guedes, o marido dela. Eu estava morando em Santo André, mas eu vi uma penúria danada. E fiz amizade com o Guedes. E ele ficou amicíssimo, ficou meu amigo por demais. Mas eu estava trabalhando, né, não tinha nem o que comer às vezes. E eles me levaram para casa, a Sônia Guedes e o Aníbal Guedes. A casa era pequena, estava com criança em casa. Sabe onde eu dormi? Estendeu um colchonete embaixo do piano e eu dormia ali embaixo do piano. Isso eu não vou esquecer nunca, viu? E a gente, à noite, a gente brincava um pouco com a música, né? E eu tocava violão. Eu me lembro, a música preferida nossa era o Noturno, de Chopin, né? E ela tocava piano e eu acompanhava com o violão. E o Guedes ficava assim, se deleitando com os dois tocando. Era uma cena muito comovente aquilo lá. Vem na minha memória a cena, né? Bonito. Que lindo. Bom, Ari, temos alguns depoimentos para te mostrar. E o primeiro é de um dos atores que você mencionou, que estava lá no Arena, que é um grande amigo. Olha só quem é. Bom, o que você vai falar sobre Ari Toledo? Ari Toledo é uma maravilha que pertence a esse país, um comediante excepcional, um compositor, um autor genial, um poeta excepcional. E eu tive a honra de conhecer Ari Toledo há uns 60 e tantos anos, no Teatro de Arena. Ele em contato com o Dual, Chico de Assis, ele em contato com o Laguerre, onde fizemos um teatro conhecidíssimo naquela época. E desde então, Ari Toledo vem acompanhando o movimento cultural brasileiro, mas no campo da comédia, no campo excepcional do riso. Ele nos enche de alegria, seus espetáculos são comoventemente engraçados, inesquecíveis. Todo espetáculo que ele faz eu compareço, todo espetáculo que eu faço ele comparece,
e comentamos sobre os espetáculos que nós fazemos, os erros que cometemos, os desejos que nós queremos que deem certo no futuro. Então, amo Ari Toledo. Ari Toledo, você é um amigo excepcional e um dos maiores artistas desse país. Parabéns por tudo que você fez e por tudo aquilo que você fará, que eu sei que você é um incansável criador. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de falar sobre você. Uau! Vocês querem me matar de emoção hoje, né? A ideia é essa. Se vocês estão conseguindo, viu? O Juca de Oliveira. Ele estava lá naquela rodinha quando eu fui pedir emprego. Né? Desde aquela época até hoje somos muito amigos. Olha, o Juca de Oliveira, além de ser um dos grandes dramaturgos e um dos maiores atores brasileiros, vocês acham que concordam comigo, né? Sem dúvida nenhuma. Ele é uma pessoa simples, é um caipira lá de São Roque. Quem conversa com o Juca lá no sítio dele, ele conversando com a gente, tomando pinga com a gente, não tem a ideia, não tem a dimensão do tamanho, né? Talentórico do Juca de Oliveira. E eu gosto tanto do Juca de Oliveira, eu fiz até um poema para ele, viu, Atílio? E ele se emocionou muito com o poema, sabe? Posso dizer? Por favor. É curto, não é longo, não. Toda noite, na hora de deitar, a cabeça repousar no travesseiro, e o pensamento primeiro é lembrar de uma amizade verdadeira. Com certeza, sendo Juca de Oliveira, dependente da minha admiração, quando fala mais alto o coração. Importante é proclamar essa verdade, que tu és, na realidade, patrimônio cultural desta nação. O irmão imortal que adotei, a riqueza maior que conquistei, e bem sei que não estou disso arrependido. Com a maior emoção, mano querido, com o sentimento mais profundo, dizer se um dia, porventura, eu te vendesse, pelo tanto que tu vales, podes crer, de certo que eu iria ser o homem mais rico desse mundo. Uau, que lindo! Isso eu fiz para o meu amigo Juca. Que lindo! Meu irmão Juca. Seu irmão Juca. Agora, por falar em tempos difíceis, diz que um dia você chegou a desmaiar de fome no meio de um espetáculo. Isso aconteceu mesmo? Como é que vocês sabem disso? Incrível! Como vocês, como dizia minha mãe, escrafuncha a vida da pessoa, né? Ela usava muito esse termo. Bom, já vi que é verdade. É verdade. Eu estava fazendo uma peça no Teatro Linha de Alícia, chamava-se Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E eu, naquele dia, eu não tinha comido. Eu e o Guedes também estava fazendo um pequeno papel na peça. O marido da Sônia, né? A gente ia da Estação da Luz, a gente pegava o trenzinho em Santo André, vinha até a Estação da Luz. Da Estação da Luz, a gente ia a pé da Estação da Luz até o Teatro Bela Vista. Olha, a gente andava uns 4 quilômetros a pé. E nesse dia, a gente estava duro, nós não comemos nada. O Guedes aguentou bem no jantar, e eu não jantei. Aí, teve uma hora lá, na cena, que eu desmaiei, sabe? Aí o irmão da Nídia Alícia, médico, atendeu a gente lá, começou a fazer perguntas. Eu ainda conseguia falar muito mal. Aí ele falou assim, você tem se alimentado? O que você não jantou, não almoçou? Não, eu falei, é inanição. E era inanição. E aí me deram alguma coisa para comer e tal, né? Eu melhorei, e aí a peça continuou. Mas eu não voltei em cena, eu fiquei me recuperando. E foi inanição mesmo. Caramba. Uau! Então, quando eu canto a música da Gillette, que fala negócio de fome, isso aí tem muito a ver. Você sabe do que você está falando, né? Eu sei do que é exatamente. Ari, já deu para perceber que você passou maus bocados aí no começo da sua carreira, mas a sua vida ia mudar radicalmente ali
graças à história de um nordestino que também passava uns maus bocados na Praça da Sé. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Ari Toledo. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com Ari Toledo. Ari, 1962, você vai para o Rio de Janeiro participar do Pobre Menina Rica, não é isso? Um time composto por Carlinhos Lira, Nara Leão, Vinícius de Moraes. Como é que você foi parar lá? Que pergunta sensacional essa aí. Porque essa pergunta está ligada na minha transição. De transformar o Ari Toledo ator no Ari Toledo showman. Eu estava fazendo a Mandrágora no Rio de Janeiro, e aí terminou a temporada, o elenco, porque o Arena tinha isso, ele não dispensava os atores. Os atores eram fixos no Arena, trabalhasse ou não, estava lá, e tinha o salário, tudo, pagava direitinho, mesmo você não trabalhando. Que beleza a ideologia do Teatro de Arena, né? Sim. E aí eu fiquei sem trabalho, porque terminou agora. Eu devia voltar para São Paulo, que a sede era em São Paulo. Aí o Carlos Lira e o Vinícius estavam montando uma peça. Aliás, montando não, eles estavam remontando a peça que eles tinham feito há 3 anos atrás. E era esse elenco aí. E tinha também o Milton Gonçalves, também fez comigo, né? A Pobre Menina Rica. O o Carlos Lira, que dirigiu o espetáculo, falou para o Boal: estou precisando de um ator que seja nordestino e que saiba cantar e tal. Aí o Boal já, Ari Toledo, né? Falou: eu tenho um ator bom para isso aí, ele é ótimo ator. Mas é nordestino? O Boal falou: é. Manda ele lá, eu quero fazer um teste com ele. Aí eu fui, ele me deu uma música para cantar e deu uma dessa do Pau de Arara. Só que a música é muito longa, um texto longo. Falou assim: ó, você decora isso aqui, amanhã você volta aqui para você interpretar isso aqui para eu ver. Aí eu fui para cá, no dia seguinte estava decoradinho direitinho. Canta aí. Eu falei assim: o conjunto só vem à noite. Falei: mas eu tenho um violão, eu posso eu mesmo me acompanhar. Aí falou: você toca violão também? Falei: não toco que nem o senhor, chama ele de senhor. Eu não toco que nem o senhor, mas dá para acompanhar. Aí eu peguei o violão. Cantei a modinha da Juliette. O Carlinhos ficou assim, nem piscava. O papel é seu, você é ótimo. E aí, então, começou a minha carreira. Ficamos, acho que uns 5 meses fazendo o Pobre Menina Rica e terminamos com grande sucesso. E eu bisava, eu cantava essa música no show, o Comedor de Gillette. E eu bisava, toda noite eu tinha que bisar, sabe? E eu ficava tão entusiasmado, eu pensava assim: nossa, eu acho que eu sou bom mesmo. Ó. E quando terminou o Pobre Menina Rica, eu vim para São Paulo. Estava fazendo uma peça que o Jô Soares dirigia, me convidou para fazer um papel lá. Eu estava fazendo. Nessa altura eu já não estava mais no grupo Arena, certo? Estava intimamente ligado de coração, né? Mas fisicamente eu estava noutra. E eu fui fazer essa peça com o Jô, fui assistente do Jô. E o Jô me levou para fazer uma novelinha chamada Ceará contra 007. E eu fui. Numa hora lá de intervalo, tinha um violão dando sopa lá, entende? Eu peguei o violão e comecei a cantar a modinha da Gillette. O grupo todo, os atores todos, ficaram assim, olhando para mim. Eu terminei e eles me aplaudiram. Olha como o destino da gente, quando está traçado, é inevitável. Sabe quem ia passando, saindo da Record, ia passando pelo grupo? Pararam para ouvir. Eu já estava quase no fim da música. Sabe quem? A Elis e o Manuel Carlos, o Diretor. O grande novelista brasileiro, né? O grande autor, né? Aí a Elis olhou para ele, eu vi o gesto dos dois. Ela olhou para ele discretamente e fez assim: você quer cantar no programa da Elis essa música? Eu falei: claro. Só eu não tenho smoking. Eu falei: não, a gente arranja o smoking para você. E fui lá e cantei, bisei a música. Num auditório de 1.500 pessoas no Teatro Record.
foi uma das maiores emoções da minha vida, né? Tirando o falecimento da minha mãe, essa foi a maior emoção que eu tive na minha vida. Eu estava nervoso, frio na barriga, a primeira vez. Nunca tinha... O máximo que eu tinha enfrentado é plateia de 200 pessoas, né? 1.200 aquilo, sabe? Ver o zum, zum, zum da plateia. Aí eu falei, Dona Elisa, hein? Eu mais velho que ela e chamando ela Dona Elisa. Ela falou, é dona, não, é Elisa. Elisa, posso pedir um favor? Você ficar do meu lado, que eu sou desconhecido, eu estou nervoso. Se você ficar do meu lado, dando assim um apoio moral para mim, eu agradeço. Falou, tá, eu fico, pode deixar. E ficou. E ela participou da música, tanto é que ela ria. Ela começou a me aplaudir durante a mãe. Olha, foi uma cena comovente, viu? Mas fomos em frente, eu beijei a música. Depois de uma semana, eu já estava contratado da gravadora com essa música, que eu nem gravei. Foi retirado do VT a música. Então é ao vivo, no disco você pode ouvir as risadas, a participação da Elis. Demais. E foi uma cena, eu falo aqui para vocês, eu estou vendo a cena. É um dia cansado que tava da fome que eu tinha. Eu não tinha nada, que fome que eu tinha. Que seca danada no meu Ceará. Eu peguei, juntei o restinho de coisa que eu tinha. 2 calças velhas, uma violinha e um pau de arara. Toquei para cá. Num determinado momento, você começou a fazer as suas apresentações, sozinho, os seus shows, né? E esse tipo de espetáculo hoje está muito difundido, né? Os stand-ups, que se chamam agora, né? Modernamente são os stand-ups. Mas a origem deles vem lá de trás. É verdade. E a gente criou um quadro sobre o stand-up, o espetáculo solo. Comédia de stand-up é o nome que se dá ao monólogo de humor levado à cena sem aparatos de iluminação, cenários, figurinos ou caracterização de personagens. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, comediantes atuavam contando piadas ou improvisando sobre algum tema cômico, com a função de aquecer as plateias antes dos espetáculos principais. A partir de 1950, eles ganhariam o protagonismo com seus próprios shows, revelando nomes como Bob Hope, Woody Allen e Bill Cosby. No Brasil, essas apresentações solo surgiram no teatro de revista e mais tarde floresceram através de artistas como José Vasconcelos, Chico Anísio, Jô Soares. Mais recentemente, o seriado de TV Seinfeld provocou uma nova onda de artistas de stand-up. Ari Toledo, o nosso convidado de hoje, desde 1966, vem fazendo espetáculos em que, sozinho no palco, diverte a plateia com a sua verve humorística e lota salas de espetáculos de todo o Brasil. Ari, um dos seus primeiros, ou talvez o primeiro espetáculo solo seu foi A Criação do Mundo, segundo Ari Toledo, também teve a mão do Augusto Boal aí, né? Autoria de Augusto Boal e Jean Francisco Guarnieri. Eu comecei a fazer show, aí eu já era Ari Toledo, né? Aí o Augusto Boal me chamou lá e falou, Ari, nós estamos pensando aí, o Guarnieri escreveu um show para você, vou fazer um show sozinho, você vai ser uma espécie de showman. O que você tem para oferecer para ajudar a gente, né, montar esse espetáculo? Eu dei o que eu sabia, as informações que eu tinha, música, etc., alguns pequeninos textos, assim, uma piadinha ou outra. E o Boal Guarnieri, eles escreveram A Criação do Mundo, segundo Ari Toledo. Que de a criação do mundo, o mundo mesmo tinha muito pouco. Ele a música era mais um disfarce, que a gente vivia sob uma censura rigorosa, né? Você se lembra disso, né? Você era adolescente na época, mas você se lembra. Você também, Cris. A Cris nem tinha nascido nessa época. A Cris nem tinha nascido. Nem tinha nascido ainda. E aí o Boal falou, Ari,
vamos fazer a criação do mundo, só que podemos falar muito em política, senão a censura. E eles montaram, então. De criação tinha pouca coisa. Vivia mais o nosso momento político. Mas até aí ainda não tinha o ato institucional número 5. A gente podia falar alguma coisa ainda, eles toleravam. Graças a essa tolerância que eu estreei o show, que ficou 1 ano em cartaz no Arena, e depois correndo o Brasil todo. Depois a censura federal proibiu em todo o território nacional e eu tive que me despedir da criação do mundo. Criação do mundo. Ari, e é isso, né? Na época a veia humorística era falada política, né? E vocês sofreram censura. Você chegou a ser preso, aliás, várias vezes. Essa passagem aí na minha vida artística, eu não esqueço nunca também, viu? Sempre vem na minha memória. A censura era muito rigorosa, viu, Cris? Sim. Viu, Atílio? Muito rigorosa. Para você ter uma ideia, o Boal recebeu um fax, Um telegrama. telegrama da Polícia Federal. O senhor Ari Toledo está proibido de mencionar o nome do presidente, mesmo que seja para falar bem. Caramba. Você vê? Então era perigoso. E eu desobedeci, entende? Agora, no final do show, sabe o que eu falei? Naquele dia o dia anterior tinha sido promulgado o ato institucional número 5. Ia terminando o show, eu falei, meus amigos, meu show está chegando ao fim. Como vocês veem, um show modesto, não tem garotas de perna de fora, não tem nada, tem só o meu violão, os refletores. Eu estou jogando com as armas que eu tenho. Como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. E quem não tem gato, caça com ato. Foi o suficiente. Eles tiveram a dignidade de esperar eu encerrar o show. Durou mais 3 minutos de agradecimento. Me retiro o camarim, cheguei, estavam os dois lá. Aí me convidaram. Falaram, não é uma prisão, não, senhora. Isso aqui é um convite, você dar até lá o DOP. Né? Aí eu fui. O coronel que me... Você deu uma resposta boa, né? É um convite, mas... É um convite. O coronel falou. O coronel era meu fã, pô. Pô, vê se você se emenda, aquele pessoal lá do Arena, aqueles comunistas lá. Né? Porque na época, comunista comia criancinha, né? E, então, ele falou, não precisa ficar com medo, não. Ninguém vai bater em você, não. Isso aqui também não é uma prisão, isso aqui é um convite. Eu falei, mas coronel, convite a gente recusa, né? Mas aqui não pode recusar, não. Fez uma série de perguntas, tá? E aí me liberou. Mas eu não fiquei atrás das grades, não. Passei uma noite lá, depois me soltaram, né? Mas foi muito desagradável. Estava o Plínio Marcos lá, também estava preso também. E eu saí de lá com a pena do Plínio, mas eles não bateram no Plínio, não. Eles só seguraram o Plínio lá, acho que 1 semana lá, sabe? Ari, ainda nos anos 80, você teve o Ari Toledo Show na TV Bandeirantes. E foi fazendo esse programa que você conheceu a Marli Marley, né? Que foi sua grande companheira aí de vida, de trabalho. Eu tinha um programa, na Bandeirantes, Ari Toledo Show, na Bandeirantes. Durou mais ou menos 1 ano, depois eu saí por motivos óbvios. Muitos convites para show e eu tinha que me libertar da televisão. Adorava a televisão, mas tinha que sair porque precisava faturar também, né? E queria ganhar o meu dinheirinho. Foi lá que estava estreando um programa Ari Toledo Show, dirigido pelo Chico de Assis. E no programa tinha a participação das garotas, tudo, das vedetes e tudo. E aí eu persegui a Marli, até ela me alcançar. E aí me casei com ela. Foi uma grande companheira, né? Foi. Marli foi para mim, entende? A razão principal, fundamental do meu sucesso artístico, o sucesso humano, o sucesso cheio de, sabe, de generosidade, de companheirismo, de compreensão. Isso tudo ela ofereceu para Ari Toledo. E administrativamente também, porque eu não tinha juízo, não. Assim como eu ganhava, eu gastava com jantares e tudo, né? E a Marli, quando casou, ela começou a me orientar e eu comecei a dar atenção pela orientação dela. Foi aí que eu consegui, entende?
formar um pequeno patrimônio do qual eu estou vivendo até hoje. Ela pôs ordem na casa. Pôs ordem na casa, Era uma ordeira de primeira. Ari, um dos trabalhos que você fez com a Marli Marley foi a produção e a direção da peça O Vison Voador. Nós temos um depoimento aqui de um ator dessa peça. Ah, Meu Deus, o que falar do Ari Toledo? É um ator, um comediante, um compositor, um escritor, um inventor da piada. O Ari é uma celebridade nacional. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ari há muitos anos atrás, em mesas de restaurante, que a gente jantou junto com alguns elencos, e depois fui trabalhar com ele e com a Marli Marley. A Marli Marley produzindo o espetáculo e o Ari dirigindo uma peça chamada O Vison Voador, onde eu fazia o papel central. Trabalhar com ele é sempre um prazer no sentido do bom humor. O Ari tem o bom humor o tempo inteiro. E quando ele fala sério, que você vê que o bom humor dele não está ali, é porque ele está pensando tecnicamente em como funcionam as coisas. Então, quando ele pedia para a gente, ou para mim, no palco, fazer algum tipo de ação, de ter algum tipo de reação, ele sabia exatamente o resultado daquilo. Ele sabia exatamente que aquilo resultaria em gargalhada para o público. Foi um prazer trabalhar contigo, Ari, e estar com ele, participar um pouquinho da vidinha dele e também da Marli Marley. Um grande beijo. Ariel. grande amigo, grande ator. Ele me deu um prazer imenso quando eu convidei para fazer o papel principal do Vison Voador. E o Ariel sempre acatava as minhas sugestões. Eu sempre digo, a maior riqueza que eu tenho, viu, Cris? Viu, Atília? A maior riqueza que eu tenho são os meus amigos. Se eu os vendessem pelo que vale, seria o homem mais rico desse mundo. Mas se eu tenho amizade deles e de vocês, eu já sou o homem mais rico do mundo, né? Perfeitamente. O Ariel faz parte dessa turma. Legal. É. Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta para falar aí do seu humor na TV, nos livros e do seu sucesso nos orelhões. Pode ser? Pode. A gente volta já com Ari Toledo. Pronto, já voltamos para o nosso bate-papo com Ari Toledo. Ari, é claro que com todo esse sucesso alcançado nos seus shows, nos discos, nos livros, que a gente vai comentar daqui a pouco, você acabou virando uma figurinha carimbada na televisão. Olha só o depoimento que a gente tem de alguém ligado à televisão, hein? Olha, falar do Ari Toledo é falar a história do humor da televisão brasileira. Porque, sem querer desmerecer os meus colegas, os livros do Ari sustentam muitos comediantes aí pelo Brasil. E eu sou muito agradecido a ele, porque quando eu comecei a praça aqui no SBT, a gente não tinha muitos artistas. E ele veio inúmeras vezes de graça fazer a praça para mim. Por isso que eu tenho que agradecer sempre. E outra coisa, gente, esse homem, eu acho que ele é ET. Porque uma vez eu estava internado no hospital, ele estava lá e eu olhei, ele não percebeu, claro, mas eu saí chorando, porque eu achava que era a última vez que eu via o Ari. E hoje, 1 ano e meio depois, eu dou risada com o Ari. Você é um exemplo, cara. É verdade, e ele também é um exemplo. Então, a recíproca é verdadeira, né? O Carlos Alberto, eu tenho um grande apreço, uma grande consideração. É um dos amigos, fazem parte daquela turma que eu falei, né? Se eu vendesse, seria o homem mais rico do mundo. Ele faz parte dessa turma. Tudo que ele falou de mim, tudo que ele falou em real, eu devolvo para ele em dólar. Que bom.
Ari, ainda nos anos 80, você foi a personagem central de uma mania que se espalhou pelo Brasil, que foram as piadas de telefone. E eu preciso confessar que eu tomei muita bronca do meu pai por causa disso. Então, explica um pouco para esse público que não viveu essa época, o que eram essas piadas. Eu não esperava essa pergunta, eu fiquei contente. Isso aí marcou bem a minha carreira também. Foi o primeiro serviço de utilidade pública de diversão pelo telefone. Fiquei 15 anos levando humor pelo telefone. E tinha muitas chamadas, muitas. Olha, teve uma época que eu tive 30 milhões no Brasil todo. Foi o recorde. Os pais botavam cadeado no telefone. As empresas botavam cadeado no telefone. Pai dela. Porque à meia-noite mudava a piada, porque eu gravava por mês todo, né? Então, à meia-noite mudava a piada. Então, as crianças, e até adultos também, ficavam esperando passar a meia-noite para ouvir a primeira piada daquele... Porque ela ficava o dia todo rodando, né? Até da meia-noite até meia-noite. Então, eles queriam ser o primeiro... Olha, você conhece a piada que o Ari contou? Eu já sei, eu já ouvi. É que ele foi o primeiro a ouvir, né? E aí a conta de telefone vinha assim, piadas do Ari, piadas do Ari. Isso quando você não ligava 2 vezes para ouvir a mesma piada. Porque tinha gente que às vezes ou gostava muito da piada ou não entendia. Então ligava mais de uma vez. Mas o depoimento para você agora é uma atriz, hein? Ari, querido, para mim é motivo de muito orgulho, honra em poder falar um pouquinho sobre você. Não pela nossa amizade, que já dura aí algumas décadas, mas pelo brilhante profissional que você é. Eu tive a oportunidade de participar de quase todos os espetáculos que o Ari e a Marli produziram. Eu só não fiz As Bruxas. E eram grandes espetáculos, né? Grandes comédias francesas, inglesas. E o Ari dirigiu um desses espetáculos, que foi o Vison Voador. E eu acho que foram os ensaios assim mais leves, mais alegres que eu tive em toda a minha vida. Não que ele brincasse, hein? O Ari é extremamente sério no seu trabalho e naquilo que se propõe a fazer. E sabe tudo de comédia. Ari Toledo é um grande humorista e um grande ator. Porque no seu show... além do seu violão, não existe mais nada, né? É ele e o violão. Não existe troca de cenário, troca de figurino, não existe nenhum adereço para compor esses milhares de personagens que ele criou. Ele usa o quê? As suas expressões faciais. É ele, o seu tom de comédia, o seu tempo e as suas expressões. Eu acho o trabalho do Ari único. Na verdade, para mim, particularmente, ele é um fenômeno. Puxa vida, vou explodir aqui, né? Tantos elogios. Essa figura sensacional. A Galileia é irmã, minha irmã. Então, eu tenho ela guardada aqui no peito, bem no fundo do coração guardado, sabe? É uma figura... irresistivelmente inesquecível. Maravilha. Ari, aliás, você tem vários livros de piadas editados, né? Com grandes tiragens, que é o que inspira muita gente e que inspirou uma pessoa em especial. Quem será? Olha só. Olha, eu diria que se eu tô aqui hoje é por causa do Ari Toledo. A primeira piada que eu ouvi na vida foi do Ari Toledo. Eu ganhava livrinhos de piada do Ari Toledo, das minhas tias. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu lia. Então, eu aprendi a ler com Maurício de Souza, mas eu aprendi a rir com o Ari Toledo. E durante toda a minha vida, eu sempre assisti muito o Ari na televisão, nas entrevistas pro Jô, aquelas entrevistas maravilhosas. Fui ao teatro, assisti uma vez o Ari, foi um negócio fantástico. Então, assim... todos os comediantes devem muito ao Ari Toledo, o jeito de interpretar uma piada, de contar, de não é só fazer a piada, mas também viver a piada. Por isso que o Ari é um rei. Poxa, grande amigo, sabe? Vocês só botaram amigo, vocês não botaram inimigo, não, né? É que você não tem. O Porchat, eu gosto muito dele e fico muito orgulhoso dele ter se inspirado
no Ari Toledo para continuar o seu trabalho. É um grande comunicador, um grande showman, merece toda a consideração minha e do público também. E ele sempre que a gente encontra, ele me abraça e fala assim, meu mestre, me chama de mestre, eu fico todo emocionado. Você está com o seu livro mais recente aí, né? É o meu mais último recente. trabalho. Último não, penúltimo. Né? Penúltimo. O Ari Toledo é o segundo testículo, porque tem o primeiro testículo de Ari Toledo, agora esse é o segundo testículo de Ari Toledo. Então é um livro que, como diz o Raul Gil aqui na contracapa, o livro do Ari é como Código Penal, uma leitura que prende. E aí tem a opinião também do Silvio Santos, o melhor livro humorístico que já li, o do Fagundes, dor de cabeça, inflação, trânsito, má digestão, tome Ari Toledo, alívio imediato. Então, esse livro aqui, eu tenho a impressão que ele vai bater o recorde do primeiro. O primeiro vendeu uns 200 e pouco, esse já passou dos 200. Isso me dá uma tranquilidade, uma emoção muito grande, uma emoção em todos os sentidos, inclusive. Sim, reconhecimento do público, né? Agora, Ari, se eu for contar uma piada que provavelmente ninguém vai achar a menor graça, você como especialista no assunto, explica pra gente o que é necessário para que uma piada funcione. Talento, sensibilidade para escolher o repertório, para escolher a motivação da piada, os termos da piada, porque às vezes uma palavra colocada mal na piada, você estraga a piada, certo? Então precisa tudo isso. Quem tiver essas qualidades pode se considerar um piadista de primeiro. Você costuma dizer que não é só contar a piada, é interpretar e tem um timing certo. Ah, sim, você falou muito bem agora. O timing é muito importante. Se você não tem esse timing, você pode desistir porque você não vai conseguir sucesso. Correto. Então, para encerrar nosso programa, no seu timing, você pode contar uma piada pra gente? Acho que vai ter que ser uma que possa ser ouvida por qualquer idade, no programa às 9 da noite. Bom, viu, Cris? Num repertório de 60 mil, para mim, não é muito difícil. Aliás, é difícil, né? Você escolher, porque falar qual é a melhor piada. Em 60 mil, você eleger uma até é injustiça, né? Eu gosto muito de criança. Eu, quando era criança, contava muita piada, eu já falei isso aí, né? Então, acho que é porque eu não tenho filhos que eu gosto de contar piada dos filhos dos outros. Né? Até me lembrei de uma interessante, sabe? A professora perguntou para o aluno quantos irmãos ele tinha. Ah, professora, eu não tenho irmão, só tenho irmã. Era bastante irmã. Ela é tudo mulher. Elas têm nome de flor. Você lembra o nome das suas irmãs? Lembro, olha. Magnólia, Azaleia, Dália, Gardênia, Camélia, Perpétua, Tulipa, Jasmim, Violeta, Rosa, Hortência e Margarida. Oh, e sua mãe? Trepadeira. Agora eu tenho uma sobre a filosofia feminina. Opa! A menina, a garota, fez um diário de bordo. Na 1º de janeiro, embarcou em Santos, escreveu assim no diário. Hoje, 1º de janeiro, faz um dia maravilhoso, as gaivotas vão baixo, o céu está lindo, vou fazer um tour maravilhoso. 2º dia. Hoje, 2 de janeiro, conheci o comandante do navio. Ele é alto, moreno, de olhos verdes, um rapaz muito simpático e muito educado também. Convidou-me para conhecer a cabine de comando do navio. Fui e achei muito interessante conhecer o comando do navio. Porém, em certo momento, ele botou as mãos no meu ombro, olhou-me fixamente e disse, se eu não fosse para a cama com ele, ele iria afundar o navio. Hoje, 4 de janeiro, estou felicíssima. Salvei a vida de 800 passageiros. Muito bem, Ari, foi um grande prazer essa conversa com você, muito agradável e muito divertida. Você ficou sem prazer nenhum, o prazer foi todo meu, o Cris também, viu?
E para encerrar, né? Posso deixar aqui uma mensagem? Por favor. Como eu lido com esse produto há 60 anos, eu fiz aqui uma frase que inclusive está no meu livro, que é o seguinte: um dia, no limite dos maus tratos, o mundo vai mesmo se acabar. E a última palavra será de um humorista rindo e dizendo: eu avisei, mas todo mundo riu. Muito bom. Ari, muito bem. Muito obrigado, Ari. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até a semana que vem. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. Valeu, né? Olha, foi um dos grandes programas que eu fiz em toda a minha carreira. Poxa vida, que Se um bom. dia eu tiver que citar um grande programa que eu fiz na minha carreira, vocês serão o primeiro a serem mencionados. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado. A Que recíproca é nossa alegria, também. que Pela honra. amizade, por tudo, e principalmente pela competência dos entrevistadores. A gente só consegue fazer uma boa entrevista se a gente tem um bom entrevistador.